Aleluia. Graça e paz, povo de Deus. Que bom podermos adorar ao nosso Deus, independente das circunstâncias a qual nos encontramos. Eu quero convidar você nessa noite a abrir a sua Bíblia, você que puder, no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Eu quero ler do verso 23 até o verso 31, Atos, capítulo 4, do verso 23 até o verso 31, que diz assim: Uma vez soltos os irmãos, procuraram e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra, as autoridades se ajuntaram-se a uma contra o ungido, contra o Senhor, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste, Herodes, Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as ameaças e concede aos teus servos que anuncie com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estende as mãos para fazer curas, sinais, prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Tendo eles orado, tremeu o lugar aonde estavam. Glória a Deus. Uma vez soltos porque eles estavam presos. E por que eles estavam presos? Porque eles anunciavam a Jesus. Eles pregavam o Evangelho. Eles anunciavam a salvação. Eles anunciavam a graça redentora. Eles anunciavam o poder transformador do Evangelho. Eles declaravam e anunciavam a ressurreição de Jesus. E por isso a igreja primitiva era perseguida. Por isso a igreja primitiva se reunia muitas vezes escondido. Por isso a igreja primitiva algumas vezes tinha os seus líderes, tinha os seus diáconos, tinha os apóstolos lançados em prisões, porque ela anunciava o reino de Deus, ela anunciava a ressurreição de Jesus, ela anunciava a salvação que há em Cristo, e por isso eram perseguidos. E certa feita eles foram presos, como já tinham passado por outras vezes. E se você ler o livro de Atos dos Apóstolos, do início ao fim, você vai ver perseguição, você vai ver prisão, você vai ver Deus fazendo milagre, mesmo nas perseguições e nas prisões. E uma vez soltos aqui agora, nessa passagem que lemos, depois de serem indagados, depois de serem oprimidos, depois de apanharem por causa do Evangelho, agora eles são soltos. E aí eles se reúnem com o restante dos irmãos e contam das ameaças. E quando eles contam das ameaças, a igreja faz o que ela de melhor sabe e deve fazer: depender de Deus.
Quando eles, diz o texto, ouvindo, unânimes levantaram a voz a Deus. Quando eles, ouvindo, unânimes, resolveram orar a Deus, eles estavam fazendo o que a igreja deve sempre fazer, dizendo para Deus que são dependentes de Deus em toda e qualquer situação. Sabe, queridos, muitas vezes nós vamos enfrentar lutas, muitas vezes nós vamos enfrentar batalhas, muitas vezes nós vamos passar por crises, mas todas elas geram apenas uma coisa na vida daqueles que temem a Deus. Só gera uma coisa na vida daqueles que temem ao Senhor, daqueles que estão aliançados numa aliança eterna com Deus. Só uma coisa: crescimento, dependência de Deus, porque não há crescimento sem dependência de Deus, porque é Deus quem nos faz crescer. O próprio apóstolo Paulo, quando escreve, havendo uma dissensão na igreja, ele escreve dizendo: olha, Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. É Deus quem faz crescer, e para crescer é necessária as adversidades. Para crescer é necessário passarmos por adversidades. Olha o que acontece com a igreja. Ela está enfrentando a adversidade, ela está enfrentando a luta. Agora, eles estão proibidos de anunciar o Evangelho, eles estão proibidos de pregar a palavra de Deus, eles estão proibidos de cultuar e de anunciar a ressurreição de Cristo Jesus e a salvação que só se encontra nele e em nenhum outro. E proibidos disso, eles se reúnem e oram a Deus. Sabe, queridos, a oração, ela abre portas. Porque quando nós oramos, nós estamos mostrando a nossa total dependência de Deus, e Deus então nos leva a um crescimento, ao próximo passo, ao próximo nível daquilo que estamos enfrentando, vivendo. E às vezes, querido, eu quero dizer para você, o próximo nível, o próximo passo, nem sempre é uma bonança ou um momento de êxtase. Muitas vezes o próximo nível, o próximo passo te leva a outras perseguições, a outras lutas, a outras crises que vão te levar a crescer ainda mais, a avançar ainda mais, a depender ainda mais de Deus, porque sem dependência do eterno não chegamos a lugar nenhum. Andamos em círculos quando não aprendemos a depender de Deus. E talvez a crise que enfrentamos hoje seja exatamente a oportunidade que precisávamos para nos mostrar mais dependentes de Deus, para nos aproximarmos mais dele, para fazermos como a igreja primitiva, unânimes, orarmos a Deus e buscarmos a Deus. E quando eles oraram a Deus, na sua oração, eles demonstram algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês. Eles disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Eles anunciam a grandeza e a soberania de Deus. Na oração, eles demonstram a grandeza e a soberania de Deus. Sabe o que é isso, queridos? Eles estão, com outras palavras, dizendo assim: olha, nós não temos nada a fazer, nós não temos condições de fazer nada, nós não temos força para vencer essa batalha, nós não temos condições de vencer essa luta, nós não temos condições de dar nem mais um passo. Nós estamos tão atemorizados que, se depender da nossa força, nós vamos ficar aqui enclausulados e não vamos sair nunca mais lá fora para anunciar o Evangelho. Mas o Senhor é soberano, o Senhor é poderoso, o Senhor foi quem fez os céus, a terra, o mar e todas as coisas existentes, e por causa dessa sua soberania nós recorremos a Ti. Eles estavam dizendo: o Senhor é maior do que o governo que está nos oprimindo, o Senhor é maior do que a religião que nos persegue e nos querem fazer parar de anunciar a Jesus, o Senhor é maior do que a luta, o Senhor é maior do que a prisão, o Senhor é maior do que a escassez, o Senhor é maior do que a fome,
fome, o Senhor é maior do que a nudez, o Senhor é maior do que qualquer aflição que pode se levantar contra nós. O Senhor é maior do que tudo. Creia nisso, querido. Deus é maior do que a sua crise, Deus é maior do que o momento que vivemos, Deus é maior do que a luta que enfrentamos, Deus é maior do que toda e qualquer batalha que podemos enfrentar. Crendo nisso e nos consagrando a Ele, nos dedicando a Ele e esperando nele, sabedores da sua soberania, nós podemos confiar nele e nos recorrer a Ele, porque é Ele quem nos dará força para vencer. A igreja primitiva faz outra coisa que nós precisamos reconhecer e observar e aprender com ela. Depois de engrandecer, adorar a Deus e falar da soberania de Deus e dizer para Deus que Ele pode todas as coisas, que Ele é soberano, e soberania é isso. Ele manda e desmanda, Ele faz e desfaz. Para Ele não há fácil nem difícil, nem certo e nem errado. Há a palavra dEle. Aquilo que Ele decretar, está decretado e acabou. Não tem decreto de governador, não tem decreto de prefeito, não tem decreto de presidente, não tem decreto de nenhuma força armada do país ou do mundo. Não há exército que possa contra o braço forte do Senhor. Ele é soberano sobre todas as coisas. Depois de reconhecer essa soberania e essa grandeza, eles dizem assim: olha, que disseste, quem que disse? Deus, o Deus soberano que eles criam, por boca de Davi teu servo. Aonde eles observaram isso? Na palavra de Deus. Que se enfureceram os gentios e os povos, imaginaram coisas vãs e levantaram os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Sabe, queridos, eles observam essas coisas, eles olham para essas coisas, eles olham para a palavra de Deus, eles olham para o que Deus já tinha anunciado anteriormente. Eles consultam a Deus através também da sua palavra. Olha que coisa maravilhosa. Eles observam na palavra de Deus e dizem assim: olha, Deus já tinha nos alertado que essas coisas aconteceriam. Deus já tinha dito que nós seríamos perseguidos. Deus já tinha falado isso antes. E sabe, queridos, eles olham para a palavra de Deus e falam ela para o próprio Deus, como se Deus não conhecesse a sua palavra. Não, não era isso. Não é tentando trazer à memória de Deus aquilo que Deus decretou, porque Deus não se esquece de nada. Deus conhece todas as coisas, mas eles anunciam para Deus a palavra de Deus em oração, a própria palavra de Deus em oração, dizendo: Deus, nós sabemos dessas coisas, nós não estamos desinformados da Tua palavra, nós conhecemos e cremos na Tua palavra. Agora, Senhor, nós precisamos do Teu auxílio. Ei, querido, neste momento, no momento de luta, no momento da batalha, no momento da crise, o que precisamos de recorrer à palavra de Deus. Sabe o que é que nós encontramos na palavra de Deus? Nós encontramos duas coisas básicas e essenciais: princípio e promessa. Duas coisas nós vamos encontrar sempre na palavra de Deus: princípio e promessa. Os princípios que nós precisamos viver e as promessas que Deus tem para nós. Princípios que precisamos viver e promessas que Deus tem para nós. Que coisa incrível! Princípio e promessa. Duas coisas que ao recorrermos à palavra nós encontramos. E aí nós precisamos fazer o que uma vez que vemos isso? Cumprir os princípios e desfrutar das promessas. Cumprir os princípios e desfrutar das promessas. Cumprir os princípios e desfrutar da promessa. Vou dizer de novo: cumprir os princípios e desfrutar das promessas.
Quando a igreja orou e ela observou a palavra de Deus, ela olhou e ela disse: olha, o Senhor já anunciou por boca de Davi, o teu servo, cheio do Espírito Santo, que os gentios iam se enfurecer, que os povos iam imaginar as coisas vãs, que eles iam nos perseguir, que os reis da terra iam nos perseguir. O Senhor já tinha nos avisado, nós estamos sabendo disso, mas fica sabendo de uma coisa, ó Deus. Olha o que eles dizem na sequência disso. Fica sabendo de uma coisa, Senhor, ainda que eles fizeram tudo isso e se levantaram os reis da terra contra o Senhor Jesus, ainda que se ajuntaram nessa cidade as autoridades, o povo de Israel e todo mundo, fica sabendo de uma coisa, Senhor, foi tudo projeto seu. Nós estamos tranquilos contra isso, porque o Senhor não perdeu o controle. Olha o que eles continuam dizendo aqui, verso 28, para fazer tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Ei, sabe o que eles estão dizendo aqui na oração? Isso eles estão falando com Deus em oração. Sabe o que eles estão dizendo em oração para Deus? Senhor, nós sabemos que o Senhor não só é soberano sobre todas as coisas, mas o Senhor nunca perdeu o controle de nada que acontece. Ei, maravilha! Deus não perdeu o controle dessa situação, querido. Ei, ainda que o governo pareça descontrolado, ainda que as autoridades estão brigando, ainda que o mundo pareça ensandecido, ainda que as pessoas não saibam mais o que falar, nem o que fazer, ainda que haja um desentendimento geral e uma confusão em todo o mundo, Deus permanece no controle de todas as coisas. Deus não se perdeu, Deus não está confuso, Deus sabe muito bem aonde essas coisas vão dar, Deus sabe muito bem, porque Ele já conhece o teu futuro, Ele já conhece o meu futuro, Ele já conhece o futuro da igreja, Ele já conhece o futuro das pessoas. Deus sabe todas as coisas e tem o controle de todas elas. Deus não perdeu o controle. Deus não perdeu o controle. E eles reconhecem isso em sua oração, dizendo tudo que o teu propósito. Ei, querido, fique sabendo de uma coisa: Deus tem propósito na sua luta. Deus tem propósito apesar da crise. Os propósitos de Deus continuam valendo. O chamado de Deus ainda vale. As promessas de Deus ainda vão se cumprir, apesar do caos, da luta, da tempestade. Deus não perdeu o controle de nada. E eles continuam. E agora chega a parte que talvez seja uma das mais interessantes, mais impactantes. Eles dizem assim: agora, Senhor, olha para as suas ameaças. Olha o que eles falam. Agora, Senhor, olha para a ameaça que nós estamos sofrendo. Olha para a perseguição que nós estamos passando. Olha para a luta que nós estamos enfrentando. Agora, Senhor, olha para o que está acontecendo. Aleluia. Agora olha, Senhor. Olha, eles pedem o olhar de Deus. E sabe o que acontece quando Deus olha para nós? Quando nós oramos e pedimos para Deus: olha para nós, olha para minha casa, olha para minha família, olha para o meu lar, olha para o meu trabalho. Nós já oramos assim quantas vezes aqui? Repetimos essa oração como igreja. Olha, Senhor, para as nossas lutas. Olha, Senhor,
para o nosso trabalho, olha para a nossa casa, para as nossas finanças. Quando nós pedimos o olhar de Deus para o que estamos enfrentando, para a luta que estamos passando, para a batalha que estamos vivendo, quando pedimos o olhar de Deus sobre nós, Deus olha para nós com um olhar de misericórdia e de bondade. É com um olhar de graça que Ele olha para nós. E você vai ver na Bíblia em várias passagens dizendo: e achou graça aos seus olhos, e achou graça diante dos olhos do Senhor, e achou graça aos olhos do seu Senhor. Aleluia! Quando Deus olha para nós, Ele olha com um olhar de graça. E eles pedem para Deus olhar, e eles pedem o que mais? Concede. Ei, tudo está nas mãos de Deus. Deus tem tudo. Não falta nada para Deus. Não há impossíveis para Deus. Deus tem todas as coisas. Deus tem todas as coisas. Tudo está nas suas mãos. Está nos seus controles. Ele é dono de tudo. Deus é dono de tudo. E sendo dono de tudo, olha o que eles pedem. Deus, concede-nos. Você tem orado a Deus? Você tem pedido para Ele te conceder? Você tem pedido para Ele conceder? Ei, deixa eu contar um negócio interessante sobre Deus, que talvez você ainda não percebeu ainda. O que Deus é para nós? Ele é o nosso Pai. Pai. E muitas vezes nós olhamos para Deus e apenas vemos Deus como juiz. É assim que a religião vê Deus muitas vezes. Apenas vê Deus como Pai também, mas vê Ele primeiro como juiz. E aí o que acontece? Quando vai a Deus, pede o quê? Primeiro, perdão. Perdoa-nos, perdoa-nos. Você notou que nesse texto aqui, eles não se dirigiram a Deus pedindo perdão de nada? E não era porque eles não eram falhos, não. Não é porque eles não tinham pecado, não. Eles eram. O próprio apóstolo João, que eu creio, estava inserido nesse contexto aqui. Ele declara que se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. E a verdade não está em nós. Por que então, pastor, que eles não começaram a oração pedindo perdão? Sabe por quê? Porque eles não estavam atrelados à religião. A religiosidade apresenta Deus como juiz primeiro, depois como Pai. Mas o Evangelho apresenta Deus como Pai, depois como juiz. Talvez você diga assim: então Deus é juiz, sim, mas primeiro Ele é Pai. Sabe, queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode pedir para Deus. O que está te faltando? Você pode pedir para Deus. Talvez você vai olhar assim: pastor, mas eu pequei. Como que eu vou pedir para Deus se eu pequei, se eu errei? Pede para Deus. Sabe por quê? Porque o bom pai, sabe o que Ele faz? Sabe como que Ele faz? O bom pai, ele não veda alimento dos filhos. Ele não proíbe os filhos de comerem. Pelo contrário, Ele põe a mesa. Ele senta à mesa com os filhos. E sentado à mesa com os filhos, aí Ele julga a causa. O bom pai, sentado à mesa, dando alimento aos filhos, aí Ele trata, aí Ele disciplina, mas Ele não nega nada daquilo que é direito do filho, nada daquilo que a paternidade oferece para o filho. Então, queridos, a igreja primitiva tinha isso já era intrínseco. Isso já era natural para eles. Então eles não ficam falando para Deus: Deus, nós merecemos isso. É verdade, nós temos mesmo que ser castigado, porque nós pecamos, né? Porque nós fizemos tanta coisa errada, porque o meu passado foi tão terrível, e agora eu estou colhendo as consequências disso. Está certo, o Senhor tem que mandar mesmo a perseguição, o Senhor tem mesmo que mandar a miséria, a gente tem que apanhar mesmo, sofrer por causa das nossas culpas. Não!
Eles olharam para Deus e falaram assim: concede-nos. E aí um detalhe importante: eles pediram o que precisavam. Lembra que lá no começo eu falei que eles estavam com medo e que se dependesse da força humana deles, o que é que eles faziam? Ficavam enclausurados e não saíam para anunciar o Evangelho. Por isso, eles falaram para Deus daquilo que eles precisavam. Eles se dirigem a Deus e dizem: concede-nos o quê? Intrepidez, ousadia, coragem. Em outras palavras, eles pedem isso: concede aos teus servos que anuncie com toda intrepidez a tua palavra. Você entende isso, querido? Eles pediram o que eles mais tinham necessidade. Tem gente que tem necessidade, mas não fala para Deus, porque fica esperando o julgamento. Ei, Deus não está te julgando hoje. Ele está esperando você recorrer a Ele como pai, como o filho corre para os braços do pai. Ele está esperando você recorrer a Ele, como a igreja recorreu a eles. Pode recorrer a Deus nesse momento. Ei, se você está doente, recorre a Ele e pede saúde. Ei, se você está passando por problemas financeiros, te falta alguma coisa, recorre a Ele e pede para Ele. Ele já tem e Ele pode te conceder. O que te falta hoje? O que te falta hoje? Nós sabemos o que nos falta como nação, mas o que falta para você hoje? Recorre a Ele. Está te faltando alimento? Recorre a Ele. Certamente Ele vai ouvir a tua oração. Ele vai te conceder o alimento. Primeiro Ele vai te alimentar. Ah, pastor, mas eu pequei. Recorre a Ele. Pede a Ele a sua necessidade. Porque quando você estiver de barriga cheia, aí Ele vai sentar com você. Aí Ele vai dizer assim: meu filho, você errou, mas eu te amo assim mesmo. Conserta isso. Primeiro Ele vai te alimentar, depois Ele vai te levar ao conserto, porque Ele é Pai primeiro. Primeiro Ele age como Pai. Aleluia. E Ele é o bom Pai. Ele é o bom Pai. E aí eles pediram: concede-nos intrepidez, coragem para a gente pregar. E depois ele diz: enquanto estendes as mãos para fazer. Aí é que está o segredo do negócio, querido. Eles reconhecem que é Deus que faz. Sabe qual que é muitas vezes o nosso problema? É que nós achamos que nós podemos fazer alguma coisa. Primeiro, nós não temos nada, é Deus que concede. Eles reconhecem isso: Deus, o Senhor tem, então concede para nós. Depois eles entendem que eles não fazem nada, é Deus que faz. Deus concede coragem para pregar, e enquanto eles pregam, Deus faz os sinais. É isso que eles entendem esse negócio com muita simplicidade. Por isso eles oram com toda essa simplicidade. Queridos, quanto tempo você acha que leva para fazer uma oração como essa? Quer cronometrar? Olha só, quando eles começam a orar no verso 24, na parte B, né? Dizendo: Deus, Tu soberano Senhor, que fizeste os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, que se enfureceram os gentios, e os povos imaginaram coisas vãs, e se levantaram os reis da terra, e as autoridades juntaram-se a uma contra o teu santo servo Jesus, contra o teu ungido. Porque verdadeiramente ajuntaram-se nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste Herodes, Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel, para fazer o que o teu propósito e a tua mão predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda
intrepidez a tua palavra, enquanto estendes as mãos para fazer sinais, prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Nem amém eles falaram. Eles acabaram de orar aí, querido. Acabaram de orar aí, pedindo, reconhecendo no final, de que Deus é quem fazia tudo no nome de Jesus. É Deus quem opera tudo. Ei, querido, fica sabendo de uma coisa: Deus vai operar na sua história, vai mudar a sua vida. E uma vez que eles oraram, olha o que acontece. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Aleluia. Com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Eu quero orar pela sua vida nessa noite, querido. Eu quero orar por você, porque eu creio que assim como Deus operou e agiu sobre a vida da igreja primitiva, também vai operar e agir sobre a sua vida nesta hora. Coloque a tua mão no teu coração, se você puder, fica de pé. Eu quero orar por você, quero orar junto com você. Eu vou apresentar a sua vida diante de Deus. Você apresenta aí suas petições, você apresenta a Ele, como a igreja primitiva. Querido, não precisa fazer firula, não precisa muita coisa não, somente falar para Deus, somente dizer a Ele quais são as suas necessidades, dizer para Ele te conceder o que você precisa, e se colocar à disposição de fazer a vontade dEle, porque no final das contas, num lugar chamado oração, nós encontramos a vontade de Deus, para nós a cumprirmos. Quer viver as promessas de Deus? Começa a cumprir todos os seus princípios, e certamente você vai desfrutar de uma vida abundante, no nome de Jesus. No nome de Jesus nós oramos a Ti, papai. Te bendizemos o nome nessa noite. Pedimos que a Tua graça seja sobre nós, a fim de que, como a igreja primitiva, venhamos alcançar do Senhor intrepidez, coragem, ousadia para anunciar o Teu Evangelho, para anunciar a Tua vontade, para declarar as Tuas verdades, independente do que tem acontecido conosco, independente de como estamos vivendo e passando, independente de quais sejam as lutas que enfrentamos hoje, nós sabemos que o Senhor é soberano e poderoso para realizar e fazer grandes coisas. O Senhor está acima de tudo e de todos, e o Senhor é Deus que pode cumprir todas as coisas, todo o propósito debaixo dos céus, tudo que o Senhor tem para realizar e fazer, nós cremos, Senhor, que há de acontecer por causa da Tua graça, papai, por causa do Teu favor, por causa das Tuas mãos estendidas. Pai santo, Pai querido, em nome de Jesus, assim nós oramos, ó Deus, assim nós declaramos as Tuas verdades e pedimos: venha sobre nós, venha o Teu reino nessa terra, livra-nos de todo mal, concede, Deus amado, a oração que os Teus filhos fazem agora, a petição que eles apresentam diante do Senhor. Nós sabemos, o Senhor tem para dar, o Senhor tem a oferecer, e nós clamamos a Ti, no nome que está sobre todo nome, no nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua semana de trabalho. Que Deus abençoe os seus dias. Vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, despede-nos deste culto, Senhor, mas continua nos guardando em segurança. Livra-nos do mal. Livra-nos, ó Deus amado, dos açoites que este mal tem trazido sobre a terra nesses dias. Guarda as nossas vidas debaixo da Tua proteção. Abençoa o trabalho de nossas mãos, Senhor. Abençoa aqueles que querem, que necessitam trabalhar e estão sendo impedidos neste momento. Derrama graça, Senhor, para aqueles que estão no trabalho, para que sejam guardados e livres de todo mal. Abençoa, Senhor, a nossa semana. Abençoa, Deus amado, os projetos, os planos para este
este tempo, Senhor, e estendes as tuas mãos, ó Deus amado, para que alcançamos graça e misericórdia do Senhor nesses tempos de luta que enfrentamos. Pai, nós abençoamos a vida de cada um dos teus filhos que oram agora nesse momento, abençoamos a sua semana de trabalho, abençoamos o seu tempo, Senhor, de luta, para que eles sejam vencedores, Pai. Abençoamos, Senhor, e não amaldiçoamos, para que a graça do Senhor os alcance sempre, no nome que está sobre todo nome, no nome de Jesus. Amém? Que a graça salvadora do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e as consolações do Deus Espírito seja sobre a sua vida, no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, que a graça seja contigo, no nome de Jesus.